a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Verdade, verdade. E essa passagem está em Lucas 24, e ela vai do versículo 13 ao 35. Eu dividi essa passagem em 5 partes. E a gente vai começar pela primeira parte, óbvio, né? Desculpa a redundância. Não, e a primeira parte, eu nomeei ela como abandono da fé e da comunidade.
E diz assim no versículo 13: naquele mesmo dia, que dia é esse? Era domingo da ressurreição. Ou seja, esse é um texto que está continuando uma narrativa. Nesse domingo, pela manhã, as mulheres foram ao túmulo. E ao chegar no túmulo, eles viram que o túmulo estava aberto e que Jesus não estava lá. E viram homens com vestes resplandecentes dizendo que Jesus ressuscitou. E que eles deveriam anunciar isso. Elas deveriam anunciar. E essa é a função do discípulo. Essa é a nossa função. A nossa função hoje é anunciar que Cristo cumpriu. Jesus era o Messias, o prometido que cumpriu, que morreu pelos nossos pecados e não para por aí. Ele ressuscitou. Ou seja, ele ao ressuscitar Aleluia. e assumir a destra de Deus, isso comprova que Deus, tudo que ele fez, o sacrifício dele foi aceito e teve respaldo pela ressurreição dele. Então, ele é o primeiro dentre muitos, né? Nós cremos na esperança celestial e nós devemos anunciar isso. E essas mulheres partiram para anunciar isso e encontraram com quem? Com Jesus. E, imediatamente elas prostraram diante de Jesus, adoraram e seguiram e contaram para os 11. Os 11 não acreditaram, acharam que ela estava tendo alusões e alucinações. E Pedro e João foram ao túmulo e verificaram que, de fato, o que elas contaram era verdade, que a pedra estava removida e que Jesus não estava lá, mas não viram Jesus. E aí, dentro desse contexto, esses dois discípulos recebem essa informação e a narrativa continua. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Esse contexto não diz nada, esse texto. Mas esse texto diz muita coisa, porque era domingo da ressurreição. E eles tinham que estar esperando a promessa de Jesus. Eles não tinham que estar abandonando os discípulos. 2 deles estavam ao caminho, 2 deles. Ou seja, eram mais discípulos. Eram os 11 e tinha mais do que 11. Porque Jesus, quando andava aqui, por exemplo, a missão dos 70, ele mandou 70 discípulos. Além dos 11, ele tinha mais 70. A igreja primitiva começou com 120 em Atos. Então, eles não tinham que estar abandonando. Jesus não falou que ia ressuscitar? Eles tinham que estar mantendo o foco. E aí, eles estavam retrocedendo na sua missão, indo para Emaús. O que me parece que eles tinham acreditado na promessa, porque eles esperaram sexta-noite, eles esperaram sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, e domingo ali por volta de 14 ou 15 horas eles estavam regressando. Ou seja, desistiram. Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia. No terceiro dia já estavam desistindo, nem esperaram o entardecer ou anoitecer. Eles já estavam indo para Emaús, 11 quilômetros de distância. E tá, versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas eram essas? São coisas de ruim que aconteceu com Jesus. A sua prisão, a tortura, o deboche, a humilhação, a crucificação. Isso machucou os discípulos. Foi doloroso. Para quem andou com Jesus durante 3 anos, deve ter sido doloroso para Jesus. Mas aí você tá. Se você tem os olhos bons, iluminados pela palavra, pelas escrituras, você pode olhar para isso e falar: caramba, ele falou, ele disse que ia acontecer com ele. Jesus, em 4 momentos, falou da sua morte. Olha só, vou citar só um momento que Jesus falou da sua morte, que está em Lucas 18. Lucas 18, 31 a 33. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. Ou seja, o que eu vou dizer vai acontecer comigo e está testemunhado pelos profetas. Não é coisa da cabeça de apóstolo, não, isso aqui está profetizado. No tocante ao Filho do Homem, que é um título do Messias. Pois será ele entregue aos gentios. Pastor Gil, é difícil entender isso? Não é difícil. Precisa de revelação? Não precisa de revelação. Ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido
e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Não é questão de revelação. Isso aqui está no preto e no branco. E eles estavam olhando com os olhos ruins, com os olhos maus. Eles estavam olhando com aquilo de um ponto negativo. E continua. Agora vem a segunda parte. Essa segunda parte é o relato da incredulidade. Vai do verso 15 ao verso 24. Do verso 15 ao verso 24. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Durante aquela discussão toda negativa deles, decepção, tristeza, coração frio, Jesus chegou ali do lado deles, colado neles. Cara, isso aqui é tremendo. Na Bíblia toda. E isso lembra aquela passagem que Jesus falou. Qual dentre vós que tendo 100 ovelhas, se uma se desviar, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se desgarrou? Jesus estava fazendo isso, porque sabia, eles foram levantados para serem discípulos de Jesus. Nós fomos escolhidos para proclamar as virtudes de Cristo, para testemunhar, para sermos discípulos de Jesus a esse mundo. E Jesus não deixou que eles desviassem o caminho da missão dele. Jesus foi atrás. Foi atrás dele. Agora o versículo 16. Os seus olhos, olha o problema, porém, estavam como que impedidos de o reconhecerem. Veja, ele não está falando aqui que Jesus estava com uma aparência diferente. Pelo contrário, as mulheres, as Marias, quando voltaram do túmulo, reconheceram imediatamente Jesus. Não está dizendo aqui que estava escuro. Pelo contrário, estava de dia. Antes, por que você diz que estava de dia? Porque quando eles percorreram os 11 quilômetros, quando eles chegaram no versículo 29, que a gente vai ler, estava dizendo que estava entardecendo. Estava começando a escurecer quando chegaram. Estava de dia. Então, qual era o problema? Espiritual. O problema do olhar deles era espiritual. E isso, eu quero que a gente capita isso agora. Porque o problema de muita gente que gosta de ouvir a Bíblia, de estudar a Bíblia, seja católico, seja adventista, muitas das vezes o problema está nos olhos. E essa passagem me lembra de uma que está lá em Lucas 11, 33. Lucas 11, 33. Essa passagem aqui é tremenda. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Ou seja, o que Jesus está falando? Que Deus, quando enviou a Jesus, ele iluminou a todos. A luz estava resplandecendo a todos. Quando falta luz na sua casa, o que você faz? Você não acende a vela e bota debaixo da mesa. Ou debaixo de uma bacia. O alqueire era uma cesta de palha. Isso. Você não faz isso. Você coloca em destaque a fim de que todo lugar seja iluminado e de que todo mundo que entre seja iluminado. Exatamente. Então, exatamente, você não coloca em lugar todo, ou seja, o que Jesus está falando? A luz, ela estava a brilhar. E qual é o contexto dessa mensagem? O contexto dessa mensagem é muito importante. Se você retroagir esse capítulo 11, Jesus vinha fazendo milagres poderosíssimos. E ele pregava com uma autoridade como nunca foi vista em Israel. Ele pregava com uma... E isso, igual João fala, os milagres eram sinais. Eram como luzes apontando para que ele era o enviado de Deus. E aí ele cura uma endemoniada. Expulsa um demônio. A multidão fica espantada com o poder de Jesus. Né? Maravilhada, exatamente a palavra. E os fariseus falaram, não. Ele faz isso com o poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. A maior blasfêmia da Bíblia não foi dita por um adúltero. A maior blasfêmia na Bíblia não foi dita por um cobrador de impostos. Não foi dita por um gentio.
foi dita por gente que andava com as Escrituras. A maior blasfêmia. Aí Jesus vai e repreende eles, né? Olha, não posso fazer isso com o poder do próprio diabo, expulsando o demônio que faz a obra dele. Porque senão a casa vai estar a casa vai estar dividida e o reino dele não era para estar existindo. Mas o reino dele existe. Aí eles começam a importunar a Jesus por um sinal. Dai-me-nos um sinal. Dai-me-nos um sinal. Aí Jesus falou, geração perversa. E aí tá, muitas vezes a gente acha que o perverso é apenas aquele que está usando droga. Às vezes a gente acha que o perverso é apenas aquele que está roubando. Às vezes a gente acha que o perverso é apenas aquele que está adulterando. Mas muitas das vezes o perverso é aquele que está distorcendo a palavra de Deus e está indo contra a vontade de Deus e contra a obra de Deus. Jesus falou, geração perversa, não vai ser lhe dado sinal, a não ser o sinal de Jonas. E ele falou do sinal de Jonas se referindo à ressurreição dele. Era domingo de ressurreição. E esses mesmos que chamaram a Jesus de Belzebu receberam o sinal de Jonas, pela misericórdia de Deus. Um sinal que nem o diabo pode fazer, porque o diabo não tem poder sobre a morte. Ele não tem. E aí, quando eles recebem aqueles guardas falando, olha só, nós vimos fantasmas, nós vimos uma claridade, de repente a pedra começou a ser removida e Jesus saiu andando. Eles falaram, não, vocês não vão falar isso. Toma aqui dinheiro, eu suborno vocês agora. Vocês vão mentir, vocês vão falar que vocês dormiram, caíram em sono pesado, os discípulos vieram e roubaram. O sinal de Jonas foi dado, a luz acendeu mais forte para eles e não adiantou. O problema, às vezes, não é uma questão de iluminação, porque quando Jesus esteve os 3 anos, Deus acendeu a luz e estava brilhando. Ninguém acende, é isso que esse versículo quer dizer. Ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido. Pelo contrário, o problema não é uma questão de iluminação, o problema é uma questão do olho espiritual. E aí diz o versículo 34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E se teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Jesus está dizendo o seguinte, depois dele dizer que a luz está disponível, que a luz estava entre eles, ele agora vai tratar do problema da visão. Ele vai dizer que enxergar é, antes de tudo, uma questão do olhar. Enxergar é, antes de tudo, uma questão da condição do olho. Porque ele vai dizer, a lâmpada do corpo são os olhos. E o olho é o órgão que capta a verdade externa e transmite para a mente, para que nós não venhamos a tropeçar e nós não venhamos a cair no engano, seja onde for. O problema de muita gente é que são os olhos maus. E quem é cego, quem tem problema, escama na vista, não adianta você acender um refletor, porque não vai enxergar. Verdade. Esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles viram milagres poderosos, mas eles não tinham os olhos totalmente abertos. Eles não estavam. Como é que pode, Anderson? Alguém que era discípulo, não é de um pastor humano, que nós não somos perfeitos, era de alguém que era perfeito. E mesmo assim, eles tinham escama nos olhos. Quanto mais nós, quanto mais você que está na sua religião, independente de religião, quanto mais você que está na sua igreja evangélica, eu frequento igreja evangélica, não estou querendo ser desigrejado, não. Pelo contrário, vamos chegar no final da mensagem e um dos aspectos de quem anda na luz é estar em comunhão com os irmãos. Diz lá em 1 de João. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas você que é da igreja católica, você que é da igreja adventista, você que é de uma igreja evangélica, será que você tem escama nos olhos? Porque muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nos fizemos muitos milagres.
E eles vão falar isso com sinceridade. Eles não vão achar, vou falar isso para enganar. Não, eles estão falando com sinceridade. E ele vai dizer, repara, pois, no versículo 35, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. A verdade não brota de mim. Ela vem de Deus. A verdade não é aquilo que eu acho. A luz não é aquilo que eu acho. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu ouvi fulano de tal falando que a Bíblia está cheia de erro, de interpretação. Não é o que você acha. A verdadeira luz é Jesus. Se lembra como é que João começou o seu evangelho? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Jesus, de mais à frente, vai dizer assim, a verdadeira luz veio ao mundo, a fim de iluminar a todo homem. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Não é você. E as Escrituras testificam de Cristo. Ou seja, se o que você acha que é verdade entra em contradição com a Bíblia, se o livro apócrifo que você acha que é luz entra em contradição com esses livros aqui, que não são apócrifos, que têm autores, que têm inspiração de Deus, que são pessoas que andaram com Deus, são pessoas que viram Jesus, são pessoas que tiveram experiência tremenda com Deus, são pessoas que deram a sua vida por Deus, entra em contradição, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Isso é muito importante, que nós venhamos a refletir. Agora, voltamos à mensagem, lá o versículo... Benção, muitas bênçãos. As pessoas estão assistindo, tem pessoas que estão entrando mais gente entrando aí, então uma benção. Amém, amém. Que Deus continue, pela sua misericórdia, a falar. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Cara, Deus, aí chega alguém que é o dom da sabedoria, que acha-se o sábio entendido e diz assim, ora, se teu Deus não é onisciente, por que ele pergunta? Sim, Deus é onisciente. Mas ele pergunta como um pai que trata de um filho. Aquele filho que às vezes falta aula, a escola te liga, teu filho faltou aula. Aí tu sabe que ele faltou a aula, aí tu chega como nele? Filho, você faltou a aula? Desabafa comigo, fala a verdade. E quando a gente fala a verdade, é o nosso coração sendo tratado. Então Jesus quer tratar do coração dele, Jesus quer tratar da ferida, Jesus quer tratar da cegueira. Vários momentos Deus faz isso, Deus fez isso com Adão. Onde tu tá? É quem te fez saber que estava nu? Você comeu? Deus fez isso com Agar. Agar, serva de Sara, de onde tu vens, para onde tu vais? Aí Deus faz a promessa para ela e manda ela voltar. Não pede não, ele manda. E Jesus fez isso com os discípulos também. Eu fico preocupado com o tempo, mas eu vou passar isso aqui. Ó. Pode ficar tranquilo, tá cedo, pode ficar tranquilo. Tá como feito. diz, a gente tudo sem que usar, né? Tá aberto. Valeu, obrigado. Marcos 9, 33 a 35. Os discípulos estavam à frente de Jesus discutindo para ver quem ia ser o maior no reino dos céus. Olha a cegueira, olha a cegueira. Amado, no reino dos céus não tem maior nem menor. Todos nós estamos de forma igualitária cobertas pelo sangue de Cristo. Em nós não há obra nenhuma. Em nós há a cobertura do manto sagrado da graça de Deus. Mas olha a cegueira deles. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que é que discorris pelo caminho? Eles estavam discutindo para ver quem era o maior no reino dos céus. É mole? O orgulho. E uma vez, Jesus falou assim, olha como é que é interessante a palavra de Deus. Jesus falou assim, ninguém entre os nascidos de mulher é maior do que João Batista. Parou por aí? Não. Vírgula, o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus está querendo dizer, não tem maior e nem menor. João Batista foi um grande homem de Deus, usado por Deus, instrumento de Deus, mas o menor no reino dos céus é tão igual quanto ele. Tremendo isso aí. No próprio versículo, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Fala de humildade. Isso.
Diante de Deus, ninguém se glorie. Se a tua religião bota alguém no pedestal, está errado. Na Bíblia não existe super-homem. Abraão duvidou, Abraão riu. Quando Deus fez a promessa, ele riu e falou consigo, na sua mente. Ele não falou em palavras, ele falou consigo mesmo, lá em Gênesis. Se você ler, vai dizer assim, ele falou consigo mesmo. Como é que pode um homem de 100 anos ter filho? E de uma mulher de 99 anos ter filho? Como é que pode? Ele riu por causa disso. Aí Deus falou, ó, teu filho vai se chamar Isaac, que quer dizer riso. Eu ouvi o teu interior, eu enxerguei o teu interior, eu ouvi teu coração. Mas você, mesmo sendo incrédulo, eu não mudo. Se eu falei que eu vou te fazer pai de muitas nações, eu vou cumprir isso. Porque eu, Senhor, não mudo. É por causa da minha fidelidade que vós não sois consumidos. Isso que é tremendo. Mas eles guardaram, versículo 33, guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Aí eles guardaram silêncio. Quando Jesus perguntou, ele falou, caramba, nós erramos. Aí no versículo 35, mas mesmo eles não dizendo, como é que Jesus é onisciente. Ele assentando, chamou os 12 e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus sabia do que eles estavam discutindo. Mas por que ele perguntou? Porque ele quer tratar. Por que ele perguntou aqui? Porque ele quer tratar desses 2 discípulos a caminho de Emaús. E continua. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Eles estranharam, pô, você está, pelo caminho que você está vindo, você veio de Jerusalém, você não está sabendo, está todo mundo sabendo que o Filho de Deus foi crucificado, exposto à ignomínia, ao desprezo. Aí 19. E ele lhes perguntou, quais? Eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno? Ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras. A luz brilhou para eles. A luz brilhou para eles. Eles viram as obras poderosas e as palavras poderosas diante de Deus e diante de todo o povo judeu, inclusive eles, testemunharam a luz. Mas eles ainda não enxergaram, principalmente o povo judeu. Não enxergaram. Ou seja, o que faz abrir os olhos, o que faz abrir os nossos olhos, muitas das vezes não é milagre. O milagre pode ser um instrumento. Pode ser um instrumento. Porque muita gente acaba, nas igrejas, priorizando o milagre. Exato. Mas o que faz abrir os olhos é Deus, e ele faz pelas Escrituras. O milagre ele pode ser a porta para você pregar, conforme lá em Atos. Muitas das vezes, quando os apóstolos curaram aquele coxo que estava na igreja, eles pregaram e 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Porque eles aproveitaram aquele milagre. Mas eles pregaram, eles discorreram o profeta. Olha, quem fez esse milagre não foi a gente, foi Jesus. E ele era o prometido no Antigo Testamento por causa disso. E vocês mataram. Enquanto vocês mataram, Deus ressuscitou. Vocês estão em choque contra a vontade de Deus. Vocês mataram e Deus ressuscitou. Arrependam-se. 3.000 se converteu. Mas não foi um milagre. Foi a pregação da palavra. Revelação. Exatamente. Diante do versículo 20. Agora olha o nó na cabeça deles. Ora, como é que pode alguém ser aprovado por Deus e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado? Como é que pode isso? Alguém ser aprovado por Deus, poderoso em obra, passar por tanto sacrifício? E aí eu te digo, muitas vezes o que acontece na nossa mente? Como é que pode eu, sou dizimista, vou à igreja e estou passando por que eu estou passando? Como é que pode José, que demorou 13 anos, comer o pão que o diabo amassou? Como é que pode? Mas ele não murmurou. E nós também não podemos murmurar. Como é que pode Abraão, 25 anos para esperar? Como é que pode Isaac, que Deus disse que abençoaria ele e passou fome? E teve que confiar em Deus para semear e colher. Como é que pode Davi, que demorou 15
15 ou 18 anos para subir o trono. Comeu, foi caçado como bicho. Sofreu a pampa. Então, muitas das vezes, é vendido, é colocado, muitas das vezes dentro das igrejas, vem para cá que Deus vai realizar os seus sonhos. Aí a pessoa, pô, vou fazer a vontade de Deus, Deus vai me tornar rico, vou ter aquela mansão, vou ter muito dinheiro, vou ter o carro do ano, eu não vou passar por problema, eu vou ter saúde. Aí a pessoa passa por tudo isso. Às vezes até piora. E Jó? O que dizer de Jó? Muitas das vezes nós passamos por situações para provar nossa fé. Porque se o ouro que é precioso passa pelo fogo para ser apurado e torna mais valioso, quanto mais a nossa fé, que vai ser o motivo de glória e honra quando Jesus voltar. Quanto mais não vai passar? Jesus falou, você quer me seguir? Tome a sua cruz e carregue. Eu tenho um milagre da minha vida que Deus abriu a oportunidade e me abençoou. Benção material. Mas eu não posso botar o foco nisso. Nosso foco não é nisso. O nosso foco é nossa esperança maior celestial. O resto é consequência. Nós não podemos ter o foco nisso. Por isso que há muita gente frustrada. Eu fui para a igreja, sou cristão e estou passando por isso, vou abandonar. Então, meu filho, você não está na fé. Porque, primeiro, fé é longanimidade. Não é só fé. Longanimidade é o fruto também do Espírito Santo. Não é só fé. Versículo 20. Eu já li o 20. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, qual é a esperança? Nós achamos que ele ia redimir Israel. Já é o terceiro dia. Mas ele não prometeu que era o terceiro dia? Que ele ia ressuscitar? Você nem esperou e já está acusando Jesus de não ter cumprido a promessa? Igual a gente, muitas das vezes a gente não consegue esperar. Eles nunca esperaram 3. Eu repeti que Abraão esperou 25. E Noé, que esperou quantos anos para aquela... E Deus falou uma vez com ele. Será que nós construiríamos uma arca e obedeceríamos a palavra de Deus diante de tanta zombaria? E essa palavra redimir, ela tem uma dupla interpretação. Porque ela pode estar querendo dizer redimir do pecado ou redimir de jugo. Aqui, essa palavra aqui, nesse versículo, nós esperamos que seria ele que ia redimir o povo de Roma. Aqui está a teologia errada deles. Eles olharam para Cristo como alguém que ia libertar eles de Roma, como alguém que estabeleceu um reino político. E isso eles estavam com uma... Se lembra em Atos, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, o discípulo chegava, será esse o tempo que restaure o reino a Israel? Existia uma forte expectativa de Israel que o reino, o cetro de Judá, voltasse para Judá, porque é promessa de Deus. O cetro se apartou de Judá e tinha uma forte expectativa. Eles estavam sob o domínio de Roma há 93 anos. E muitos Cristo se levantaram dizendo que ia libertar eles de Roma e foram aniquilados pelo exército romano. E eles esperaram que Jesus ia ser isso. Mas Jesus veio fazer algo mais importante. Eu estou falando, o nosso foco não pode ser terreno. Nosso foco tem que ser celestial. Porque o de mais importante que Jesus fez foi salvar nossa alma do inferno. Imagina você ressuscitar para o inferno, onde você vai sofrer eternamente, vai procurar a morte, não vai achar a morte. Jesus veio nos libertar disso. E hoje Israel é livre de Roma, mas não é livre da cegueira, do pecado. Qual que é o mais importante? O que eles queriam ser libertos, já foram libertos. Roma não domina mais Israel. Hoje Israel é um Estado independente. Mas e aí? Qual é o mais importante? Ou seja, ainda que as coisas nesse mundo desabem, é temporário. O que é mais importante é o celestial. E se nós retroagirmos e voltarmos atrás, é sinal que nós não estávamos na luz. E por que eles acreditaram errado? Porque realmente tem profecias. Por exemplo, eu não vou citar para não me alongar. Jeremias 23, 5, 6 diz que o Senhor vai levantar um renovo, vai governar, será rei sobre Israel,
vai executar o seu juízo na terra, Israel vai habitar seguro. E isso é uma profecia, dá a entender que Israel vai ser governado por um rei, que ia ser da descendência de Davi, que o seu trono se estabelecer. Isaías 9,6, o menino nasceu, um filho nos se deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu governo vai aumentar, o seu reino não terá fim, haverá paz sobre o trono de Davi. Deus está prometendo o quê? Israel seguro, o Estado de Israel seguro. Mas aí que tá, eles fizeram recorte. Muita gente faz recorte. Esse versículo eu quero, aquele outro não. E Isaías 52, 53, 54, que fala do Cristo, o Messias sofredor, o servo sofredor, que ia padecer pelos nossos pecados. Aí eles não, acho que deixaram de lado. Você lembra que eu te falei, esse versículo que eu citei, de Romanos 8? Quem será contra nós? O que a gente pensa? Terreno! Terreno! Eu não vou ter doença, eu não vou passar dificuldade, eu vou ter um carro zero, eu vou ter luxo, ninguém vai ser contra mim. Mas não é isso. A despeito do que você sofrer, a despeito do que você passar, a despeito de perseguição, você vai continuar no caminho de Jesus. É isso que quer dizer, porque você é mais do que vencedor. Deus te faz mais do que vencedor. Ele te conduz sempre em triunfo. Amém. É isso. É dentro desse contexto. Aí vamos voltar agora para a passagem lá dos discípulos, a caminho de Emaús, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. Ou seja, eles tiveram a verdade, a luz anunciada. Tinha indício que Jesus ia cumprir a promessa. Eles tinham indício, tiveram indício. De fato, outro indício. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas, olha só a mente dele, mas não viram. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos nada disso, nós cremos. Nós somos tidos como loucos para o mundo. Nós somos tidos pessoas do século III, pastor Gil. Porque nós acreditamos numa história contada por pescadores de um enviado por Deus, que é 100% homem, 100% Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e nós não vimos nada disso. Mas nós cremos. Bem-aventurados somos nós. Amém. Eles queriam ver o corpo. Por que eles queriam ver o corpo? Porque tinha uma outra notícia circulando lá. A notícia de que os discípulos levaram o corpo e subiram com o corpo. Eles já preferiram, por falta de conhecimento, como Jesus, eu imaginei que Jesus estava angariando pessoas, cada vez mais multidão, e ele demonstrando poder, nós imaginamos que ele ia destruir Roma. Mas, pô, fraco, apanhou, foi debochado, insultado, cuspido. Solta Barrabás, porque Barrabás faz revolta. Barrabás se revolta contra Roma. Esse aqui, meu amigo, é escândalo. Cristo crucificado era escândalo para eles, mas para nós é sabedoria de Deus. Glórias a Deus, para nós é sabedoria de Deus. Versículo 25. Agora o versículo 25 é a terceira parte, dividi em 5. Agora a terceira parte. Repreensão e conforto. Eu dei o nome disso de repreensão e conforto. Versículo 25. Então lhes disse: ó nécio, seus bobos, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Gente, isso que vocês estão escandalizados que passou comigo, isso não é coisa que fugiu do controle de Deus. Isso já estava predeterminado segundo o desígnio e a presciência de Deus. Já estava predeterminado. O Cordeiro em Apocalipse foi morto desde antes da fundação do mundo. Vocês não se atentaram para as profecias, nem para o que eu falei? 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constavam em toda a Escritura. Ou seja, tudo isso estava testemunhado pela lei, Moisés, e pelos profetas. Nada. O Cristo que nós anunciamos, pastor Gil, não é coisa da cabeça de pescador. Foi testemunhada pela lei séculos atrás, documentado séculos atrás, profetizado séculos atrás. Acharam que tudo estava errado, que a Bíblia estava escrito. Quando acharam o pergaminho do Mar Morto, não acharam erro nenhum. Os incrédulos tiveram que engolir seco. Esse livro aqui é um milagre.
Amém. Isso aqui é a luz de Deus para nós. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala da morte de Jesus, a Bíblia toda fala. Gênesis fala. Quando proto-evangelho, a teologia chama de proto-evangelho, foi anunciado, Jesus falou assim, ó, eu ponho inimizade entre ti e a mulher. Este ferirá o calcanhar e este lhe ferirá a cabeça. No Gólgota, no Monte da Caveira, simbolizava a cabeça de Satanás, foi encravada a cruz e feriu quando transpassaram o pé de Jesus. Profetizado em Gênesis. E Moisés tinha morte? Tinha. E quem falou? O próprio Jesus. João 3,14. João 3,14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Essa chave está numa palavra levantado. Esse levantado é o gênero de morte de cruz. Muita gente fica na dúvida se era a ascensão de Jesus ou o levantado era a morte de cruz. Mas é a morte de cruz, até por causa da comparação com a serpente. Quando o povo de Deus murmurou e estava morrendo fisicamente pelo veneno das serpentes, Moisés clamou e Deus falou, bota uma haste de madeira e uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar vai ser curado, não vai morrer fisicamente. Quando Jesus foi levantado da terra, porque a cruz, deitava a cruz, pregava a pessoa e levantava a cruz. Nós estávamos condenados à morte eterna, a olharmos para a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo, e crer que ali ele estava carregando os nossos pecados, que crer que ali ele é o nosso Cordeiro Pascual, nós temos vida eterna. Ou seja, aquilo que para o homem é loucura, aquilo que para os discípulos não entrava na cabeça dele, era a sabedoria de Deus para resgatar aqueles que ele amou desde antes da fundação do mundo. Olha a sabedoria de Deus. Aquilo que para muitos era derrota e vergonha, para Deus era vitória. Aí, João 12:31. Olha só como é que é o gênero de morte de cruz. João 12 não deixa dúvida. João 12:31-33. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, que é Satanás. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. 33. Esse levantado da terra, 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ou seja, levantado, segundo João 12, era gênero de morte. Quarta parte, penúltima parte. Essa penúltima parte eu chamei de ânimo da palavra de Deus. 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então os discípulos chegaram na aldeia de Emaús e Jesus falou, estou indo, tchau. 29. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Aqui eu faço a seguinte pergunta. Será que o coração deles... Esse versículo parece que não diz nada do coração deles, mas diz. Porque, na verdade, eles não convidaram Jesus como uma mera formalidade de educação. Entra, fica aqui conosco. Não, eles constrangeram Jesus. Eles insistiram tanto. A chave está nessa palavra, mas eles o constrangeram. E por quê? O autor está preparando o leitor para a verdade que vai vir. Mas à frente a gente vai ler. Ou seja, você pode acreditar que aqui esse constranger é coisa fora do normal. É aquele negócio que alguém falou coisas tão boas. Você estava tão triste, estava tão deprimido, estava com o coração tão frio, querendo ir embora da igreja, não querendo mais ir para a igreja. E aí alguém falou de Deus para você, caramba, realmente... Poxa, a tua palavra veio de encontro ao que eu estou passando. Fica comigo, fala mais um pouquinho. Não vai embora, não. Era isso. Ou seja, a palavra já estava fazendo efeito. É isso que eu queria falar. Agora, será que fez efeito? A palavra de Deus fez efeito agora ou vai fazer efeito quando Jesus se identificar? Aí fica essa chave aí. Versículo 30.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Foi a palavra de Deus que fez efeito, ou foi o fato deles reconhecerem ou o fato de Jesus ter desaparecido? Foi as Escrituras. Olha só, o 32 responde. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, eles estavam caminhando de dia, com o coração em trevas, com os olhos, mas durante essa caminhada, o coração deles foi se aquecendo. Jesus acendeu a luz dentro do coração dele, tirou as escamas do coração dele, o coração dele foi se aquecendo. E quando chegou em casa, reconheceram ele e ele desapareceu. Agora eu vou para a quinta parte. De volta à fé e à comunidade. Ou seja, se a palavra fez efeito, isso não fica só no intelectual. Tiago diz assim, ó, rapaz, até os demônios creem que Deus é um só, mas eles temem e tremem. Ou seja, vocês que professam ter fé, vocês não botam essa fé em prática, em obras boas. Não adianta dizer que Deus é um só. Vocês se gabam de dizer que Deus é um só, até os demônios creem. E outros, os demônios até melhor, porque o conhecimento deles de Deus faz eles tremer, ter temor de Deus. Só que eles não obedecem. E vocês que ficam dizendo que creem em Deus e não agem? A fé de vocês é a fé de um hipócrita. A fé de vocês tem que agir. A fé é algo que está dentro de nós, está no oculto. A semente está no oculto. Mas se a semente está aqui, uma hora ela vai germinar, vai sair. Ou seja, você tem que entrar no mundo real. Não pode ficar só no intelectual, nas emoções, mas tem que sair. E eles tiveram uma atitude. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, já de noite, já estava anoitecendo, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Ou seja, tinham os 11 e os outros com eles. Era a comunidade. E eles encontraram os 11 e os outros com eles. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles estavam de volta à missão. E agora a missão deles era anunciar a ressurreição. E agora nós temos que fazer a aplicação dessa palavra. Eu tenho 4 aplicações rapidinhas, não vai demorar nem 5 minutos. Nada. Fica tranquilo. Primeira aplicação, eu notei aqui. Ouvir e conferir com as Escrituras é fundamental. A vida cristã é estudar e praticar. Eu sou contra quem diz, negócio é praticar. Mas como é que você vai praticar se você não tem uma teologia correta? Olha o desastre que é o mundo, às vezes, evangélico, que você vê. Às vezes, vergonha. Olha como é que é os religiosos aí. Eu estava vendo na Record agora, abriram um inquérito no internato lá de São Paulo, católico, de que teve um homicídio lá dentro, de uma menina. Que há indícios e testemunhas de tortura de crianças. Então, você tem que ter a teologia correta para ter a prática correta. O que a teologia fala, ortodoxia, teologia correta, ortodoxia, teologia certa, e praxologia, agora me fugiu. Ortopraxia, a prática correta. Então você tem que ter os dois. Você tem que ouvir e conferir. Se os discípulos de Emaús, eles ouviram o depoimento das mulheres, ouviram as promessas de Jesus, ouviram o que os demais discípulos que foram ao túmulo tiveram indícios, mas eles deram ouvido a uma notícia que estava circulando lá em... acho que tem Mateus. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tá uma benção. Obrigado, pastor. Mateus 28, 15. Só o finalzinho para não demorar muito. Eles recebendo dinheiro,
os guardas receberam dinheiro dos fariseus, fizeram como estavam instruídos, anunciaram que os discípulos roubaram o corpo. Mateus 28:15. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Por isso que os discípulos de Emaús falaram, mas não acharam o corpo, mas ninguém viu. Porque eles ouviram essa notícia que espalhou, e como eles tinham uma teologia errada a respeito de Cristo, que Cristo restauraria o reino de Israel, tinha uma visão errada de Cristo, terrena. Paulo falou que se a nossa esperança em Cristo se reduz apenas às coisas desta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens, inclusive os ateus. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Está perdendo tempo. Come e beba, que nós vamos morrer. Então, é crucial ouvir e conferir. 2. Aplicações para nós. Tudo é no tempo de Deus. Eles acreditaram na promessa de Jesus. A despeito de tudo, me parece, eu tenho disso, não sei se é essa a sua percepção também, porque Jesus morreu sexta tarde. Eles ficaram sexta à noite, ficaram sábado de manhã, ficaram sábado à tarde, ficaram sábado à noite, domingo de manhã, porque é 11 quilômetros andando. Se eles chegaram no entardecer após 11 quilômetros, eles saíram por volta das 14 horas ou 15. Ficaram domingo de manhã. Por que não continuaram? Porque o coração obscureceu os olhos. Então, tudo é no tempo de Deus. E Hebreus 6 vai dizer uma coisa muito legal. Hebreus 6. Hebreus 6:11 vai dizer assim: desejamos, porém, que era uma igreja que estava sofrendo muito com perseguição. O autor de Hebreus chegou assim: olha, vocês perderam seus bens por servir a Cristo. Muita gente diz: vem para cá que você vai ganhar casa de luxo. Os caras lá, por terem acreditado em Jesus, estavam perdendo, estavam tendo os bens espoliados. Aí o autor de Hebreus diz: não retrocedem. Não retrocedem, porque se vocês fizerem isso, o amor de Deus não está em você. Vocês não são crentes verdadeiros, vocês não têm a fé verdadeira. Não retrocedem. Vocês não chegaram nem a sangrar ainda. Olha como é que a expressão é. Então estavam passando por muito aperto. E olha que ele falou, olha só: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim. Continua até o fim. Está difícil, está doloroso ser fiel a Deus, porque muitas vezes fazer a vontade de Deus requer nós negarmos a nós mesmos. Paulo falou: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Isso é cristianismo. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, que vai nos dar prazer. Porque o pecado dá prazer, gente. O pecado é bom em curto momento, mas só que ao longo do tempo a gente vai sofrer. A vontade de Deus, às vezes, dói, é penoso no curto tempo, mas ao longo do tempo vale a pena. Até o fim, mantenha a mesma diligência, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Tenha esperança celestial, porque o que às vezes faz a gente suportar são 3 coisas, 3 pilares: fé, amor, porque o amor faz a gente suportar as coisas. O amor tudo suporta. E a esperança celestial, saber que tudo isso aqui um dia vai acabar. Nós não somos dessa pátria, nós somos como peregrinos e forasteiros nessa terra, esperando a nossa pátria celestial. Por isso permaneça firme, ainda que os ventos sejam contrários. 3. Terceira aplicação: tenha uma visão correta a respeito de Jesus e da sua obra. Muitas pessoas acham que Jesus existe unicamente para satisfazer os nossos sonhos. E não é verdade. Os nossos sonhos só vão ser realizados se for para a glória dele e de acordo com a vontade dele. Entendeu? E outra, os planos dele são melhores. Você pode traçar plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Coloque e entregue todo o teu caminho ao Senhor, submeta à vontade dele, ainda que esteja difícil de praticar a palavra de Deus, que no momento nós sabemos que muitas das vezes é difícil. Nós não estamos vendendo aqui, porque a Igreja Católica vendia o céu. Hoje as pessoas querem vender a terra. Vem para cá que você vai ter a terra para você. 4ª aplicação: como é que a gente sabe que está andando na luz? Quais os indícios? Talvez alguém esteja ouvindo, eu sou católico, eu sou espírita, eu estou numa igreja evangélica. Como é que eu sei que eu estou na luz? 1 João. Para terminar, 1 João. Amém. Capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz,
como ele está na luz. Aí eu peço até perdão a Deus, ele é a luz. Mantemos comunhão uns com os outros. Esse papo de crente isolado, você na sua casa isolado do outro. Meu amigo, em Efésios diz que Deus está construindo um edifício para si, morada para si, e cada um de nós é pedra dessa construção, sendo ele, Cristo, a pedra angular, na qual todo mundo bem ajustado subsiste para a vontade de Deus. E em Hebreus vai dizer que é pecado você não praticar a comunhão, mas a ideia bíblica da comunhão não é apenas você estar junto, é você estar junto, agindo em prol do reino. A ideia de comunhão é isso. Quando Paulo olhou para os filipenses, ele diz assim, olha, vocês me ajudaram. 3 vezes na Macedônia enviou oferta, e agora que eu estou na prisão, vocês me ajudaram de novo. Eu estou vendo que vocês são cooperadores para o reino de Deus. Vocês cooperam. Essa palavra cooperar é koinonia no original. Só que não é koinonia isolado. É koinonia com preposição eis, que significa vocês fazem comunhão em serviço. E vocês me ajudam a serviço. Vocês estão do meu lado. Vocês batalham pela fé junto comigo. Eu desejaria até morrer. Partir desse mundo para fora. Mas sabe que eu não sei que eu sei que eu não vou morrer? Porque vocês oram também por mim. Vocês batalham por mim. E por vocês orarem por mim, eu sei que eu vou ser liberto. E será melhor assim, porque eu vou poder estar junto convosco e alimentando mais vocês, ajudando mais vocês. Em Hebreus, comunhão em Hebreus, você não comunhar é pecado, mas a comunhão em Hebreus é você admoestar um ao outro. Como é que eu vou te admoestar? No amor, lógico, eu não vou gritar, não tem má educação, mas como é que eu vou admoestar alguém que não está congregando, está sozinho em casa? Então, essa falsa, principalmente os pastores exclusivamente online, que não congregam, que tem essa visão de não congregar, eles atacam isso. Mas se você anda na luz, você tem que estar junto com os irmãos, trabalhando em prol do reino. E eu duvido quem está em casa está fazendo alguma coisa em prol do reino, conforme a vontade de Deus. Duvido se está orando. Essa é a primeira, tem que comunhar. E a segunda, Anderson? Mantemos comunhão com os outros, primeira, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a nossa confiança de quem anda na luz, por que purifica de todo pecado? Eu tenho pecado? Tem. Você tem pecado? Tem. Todos nós somos pecadores. Por isso que nós, ao corrigirmos o irmão, nós devemos ter em mente que nós podemos cair no mesmo erro do que ele. Porque nós temos pecado. Nós não andamos na prática do pecado, mas nós cometemos erro. A Bíblia diz isso. Mas qual é a característica agora de quem anda na luz? Ele sabe, ele reconhece que é tão somente o sacrifício de Cristo. Não são as tuas obras que salvam. A salvação é como uma moeda. De um lado tem a fé e do outro as obras. Mas as obras não salvam. As obras são consequência de alguém que tem o Espírito Santo. Porque as obras, segundo Gálatas 5, são frutos do Espírito, não são nem nossas. Eu só produzo o fruto do Espírito, eu só conheço a Deus porque Ele tirou as minhas escamas dos meus olhos. E eu, ao conhecer a Deus e Ele enviar o seu Espírito a mim, eu passo a frutificar para o reino de Deus. E eu sei que se eu sou salvo, é tão somente pelo sangue de Cristo. Ninguém vai chegar diante da glória dele se gloriando. Ninguém vai se gloriar diante dele. Ah, eu estou aqui porque a glória é toda dele. Ah, se o irmãozinho anda em pecado constantemente, vede que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque se você anda no pecado, a obra é o lado oposto da fé. Não estou vendendo licença para pecar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então nós somos pecadores, mas a nossa confiança está... Olha o que diz no 7, vamos voltar ao 7. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nossa confiança está o quê? Na obra de Cristo. Nós não tocamos no sangue de Cristo nem na obra de Cristo. Nós congregamos, não tocamos na obra de Cristo. E agora, Anderson, se eu pequei, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, confessar não é você ir, com todo respeito à religião católica ou até evangélica, que faça isso, com todo respeito. Não é você ir para alguém, para um ser humano falho, e dizer que você pecou. Confessar é do termo homologel do grego, que significa reconhecer. Há pessoas difíceis de se lidar,
Por que as pessoas difíceis de se lidar? Porque elas não reconhecem os seus erros. Você fala, você precisa melhorar nisso. Você precisa melhorar naquilo. E a pessoa se rebela. Por quê? Porque ela não confessa. Nós somos salvos. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completar. Nós temos que nos esforçar na nossa santificação. É um progresso. A vereda do justo é como a luz da aurora, é como os primeiros raiar do dia. Mas ela tem que evoluir até chegar a ser dia perfeito. Ou seja, você está o tempo todo confessando o pecado. E essa obra do Espírito Santo de santificação em nós termina quando? Quando a gente morrer. Mas o crente ele tem que, a cada dia, de glória em glória, ser transformado à própria imagem de Cristo. Crente que não melhora, que não confessa os pecados, que continua nos mesmos pecados, não anda na luz. Esses são os 3 pontos. Reflita, ore a Deus. O que nós temos que fazer? Eu escrevi aqui uma frase para resumir a mensagem. Só se conhece a Cristo pelas Escrituras. Quem está nele está na luz. Sabe que é pecador, mas confia no seu sacrifício. Tem comunhão com os irmãos, batalha pela fé e pelo reino em conjunto com os irmãos, e é alguém que está sendo transformado de glória em glória, sendo uma pessoa melhor. Então, se você anda na luz, tem que ter essas características. E eu me despeço dos irmãos, espero que... Me desculpe o tempo, acho que eu perdi até a noção. Nada. Tá ótimo. Que bênção. Obrigado, Anderson. Pai amado, Deus bendito, Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, assim como o semeador que sai a semear a semente, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, que honra aí o canal do irmão, honra o esforço do irmão, que o Senhor possa ser um instrumento desse projeto dele, que o Senhor também possa usar essa mensagem, meu Deus, para alcançar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer alcançar conforme o seu plano, a sua determinação, meu Deus, que o Senhor possa quebrantar o coração, que o Senhor possa tirar as escamas, meu Deus, que essa mensagem possa ser uma reflexão para aqueles que estão em dúvida, meu Pai, e que o Senhor possa animar aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos na fé, que essa mensagem possa reanimar, meu Deus, porque o Senhor é digno de ser servido, meu Pai. O Senhor é Deus. Não há outro caminho, meu Pai. Verdade. O caminho é o Senhor, meu Deus. E a tua palavra seja lâmpada e luz para os nossos pés. Se a palavra tem que ser lâmpada e luz para os nossos pés, é porque nós andamos nesse mundo que jaz no maligno, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecer cada um, meu Deus. E que no final, meu Pai, essa pessoa tenha experiência contigo, assim como Jó teve, possa testemunhar a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Família bonita, hein? Rapaz, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela participação. Oi? Tem um que está dormindo. Ah, tranquilo, não. Tá ótimo. E que tudo sorridente, é? Tudo bom? Dá beijo, dá beijo. Foto aqui, bater a foto. Aí, ó. Bater a foto aí. Foto linda. Aqui, vou aproveitar e vou orar por vocês, então, aqui, aproveitar a chance. Vamos orar juntos aqui. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, colocando aqui a vida dessa família na Sua presença, colocando, Senhor, a vida, Senhor, do Anderson, a vida, Senhor, também, Senhor, abençoa também a vida da Priscila, abençoa também, Senhor, a vida também do seu filho que está aqui no colo, o outro que está dormindo, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dessa família, Senhor. Que o Senhor venha continuar abençoando o lar deles, o relacionamento deles, o casamento deles. Que o Senhor continue fortalecendo a vida familiar, Pai. Abençoe também o trabalho do seu filho na igreja, abençoe o pastor deles, abençoe os membros da sua igreja, Senhor. Abençoe todo o pessoal de Cabo Frio, todo o pessoal de Arraial do Cabo, todas essas localidades, Pai. Abençoe todos os irmãos dessa igreja. Que o Senhor venha abençoar o seu filho Anderson, Pai. Dá livramento para ele, dá sustento, dá livramento. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida dele na sua presença. É o clamor que fazemos, agradecemos por tudo, em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Anderson, obrigado, Anderson. Deus abençoe sua vida, eu viu? Eu que agradeço. Obrigado, pastor Gil. Eu que agradeço. Foi uma bênção ter participado. Tá ok? Muito obrado mesmo e um abraço a todos os irmãos. Nosso abraço meu, da sua esposa, para vocês aí também, tá bom? Deus abençoe. Abençoe a Priscila. Abençoe seu filhinho que está aí, abençoe seu filho que está dormindo também. O nosso abraço no seu pastor também, falar, ó, o Gil mandou um abraço para o pastor
para o seu pastor, para os irmãos da sua igreja aí também, tá bom? Obrigado, tá? Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Deus obrigado, abençoe. Priscila. Obrigado às crianças aí. Muito obrigado pelo carinho, viu? Abraço no seu Tá bom. pastor, abraço ao pessoal de Raul do Cabo, abraço ao pessoal do Cabo Frio. Muito obrigado. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vem, brilha em mim, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aceite, Senhor, minha oferta agradável a ti. Amém.